Fala galera, eu tô aqui com o Rafael Plain, fisioterapeuta da seleção brasileira, da seleção de basquete. Rafa, muito obrigado por aceitar o convite. Rafael, trabalha com a seleção brasileira, está no pré-olímpico e está junto com a seleção. Rafa, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade de estar falando com vocês e estou sempre à disposição, pode contar comigo sempre. Rafa, falando um pouco da fisioterapia, né? Fisioterapia que é a sua área. Como é que a fisioterapia entrou na sua vida? Era desde criança? Era um sonho de criança? Como é que foi se desenvolvendo a fisioterapia assim para você? Cara, eu quero fazer fisioterapia. Como é que foi tudo isso? Não foi um sonho de criança, né? Na época que eu prestei vestibular, eu tinha prestado para medicina antes de qualquer outra coisa, mesmo sem saber direito o que eu estava querendo fazer na vida. Dá para notar, né? Vocês podem ver, aqui você não tem como esconder com essa barba branca, aqui esse cabelo branco, já não tem como esconder, mas de profissão, eu tenho 25 anos. Então, eu fiz a minha graduação já faz muito tempo. Talvez eu tenha mais de graduação do que muita gente que está assistindo agora a entrevista aqui com vocês. Eu vou ter que dar uns passos atrás, na verdade, em relação à escolha da minha profissão, para poder colocar um contexto para vocês e todo mundo entender como foi que eu caí dentro da fisioterapia. Os meus pais são professores de educação física, inclusive eu tenho formação também em educação física, e o meu pai foi atleta de futebol por muitos anos, na década de 70, 80, e eu sempre acompanhei muito essa questão do esporte na minha vida, tanto por conta dos meus pais, a minha mãe é professora de educação física, assim como meu pai, e principalmente pelo meu pai ter sido jogador de futebol profissional. Jogou em vários times, foi campeão brasileiro no Grêmio em 81, então eu sempre tive essa questão muito forte dentro da minha vida, essa questão do esporte. E eu tive um problema quando eu nasci, uma cardiopatia congênita, e eu tive que fazer uma cirurgia do coração. Eu tinha um ano e 8 meses, acho que foi por aí. Na época, a minha cirurgia era uma cirurgia relativamente complicada, e eu sempre convivi muito com o ambiente hospitalar por conta da minha cirurgia, porque eu fiquei até a minha pré-adolescência, bota aí, tendo que fazer exames rotineiros a cada tempo, indo para o hospital para fazer exames, ver como é que estava tudo ok com a minha cirurgia, até o momento que os médicos então me liberaram para ter uma vida normal e poder fazer atividade física e participar de equipes esportivas e essas coisas. Então eu sempre tive essa coisa muito forte, a parte do esporte que eu convivia, e essa questão voltada para a saúde, vamos colocar assim, principalmente da questão da medicina. E depois de um tempo, assim, quando eu fui fazer o vestibular, como eu falei, eu tentei fazer vestibular para medicina e fiz inclusive foi uma sugestão da minha madrinha, de uma tia minha. Ela disse, por que não tentar fazer fisioterapia? E eu nem sabia o que era fisioterapia na época. E aí eu comecei a me inteirar a respeito e, de um certo modo, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte, porque eu gostava muito dessa questão do esporte. E eu acabei vendo na fisioterapia um gancho e uma ligação muito forte com a área da saúde, com a parte que a gente convive com a medicina e com a parte do esporte em si. Não necessariamente da educação física, mas já voltado também, né, para a educação física. Foi ali que eu comecei a identificar uma possibilidade de trabalhar com duas coisas que eu convivi muito e que eu gostava muito de conviver. Então, eu fui investigar a respeito da fisioterapia para ver como funcionava. E na época, o meu pai trabalhava na equipe do Juventude de Caxias do Sul. E ele me perguntou, por que não vai conversar com o fisioterapeuta para ver como é, já que você está pensando em fazer, antes de tentar fazer a faculdade, né? Enfim. E eu fui. Aí eu fiquei um tempo lá assistindo o que o fisioterapeuta fazia e achei interessante. Pensei, eu gostaria de fazer isso aí. E eu acabei optando então pela fisioterapia e fiz estágio também lá com esse fisioterapeuta do futebol por muito tempo. Trabalhei com eles também e acabei
entrando de cabeça na fisioterapia e especificamente já voltado sempre para fisioterapia esportiva. Rafael, falando também um pouco da sua carreira, você foi detalhando um pouco aí, você já foi fisioterapeuta do Caxias do Sul, né, no NBB. Você pode resumir um pouco da sua trajetória dentro do basquete, né, quais equipes você passou, e como é que foi o convite para a seleção? Foi um convite? Foi uma vaga de emprego? Como é que foi essa chegada à seleção brasileira? Então, como eu te falei antes ali, eu tenho 25 anos de formado, né? E nesse tempo eu trabalhei com muitas modalidades esportivas. Inclusive, já fui fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Canoagem também, por 2 anos. Então, e depois de uma outra oportunidade também trabalhei depois de alguns anos de novo com a Seleção Brasileira de Canoagem. E a minha entrada no basquete teve uma certa relação com a questão da Seleção Brasileira de Canoagem, porque o técnico da época da canoagem estava ajudando o Caxias do Sul Basquete para fazer a gestão para a entrada na Liga Ouro. E aí ele falou com o pessoal lá do basquete e disse, vocês precisam ter um fisioterapeuta que entenda do esporte. E assim foi que eu entrei na questão do basquete. E ele me indicou, os caras conversaram comigo, e aí eu acabei aceitando e trabalho com o Caxias Basquete desde 2012 e continuo até lá. Na verdade, equipes de basquete que eu trabalhei foi o Caxias do Sul Basquete e a seleção, né? Que eu tenho contato com basquete. E falando um pouco assim da seleção, assim, não só da seleção, mas da profissão em si, nesses 25 anos de profissão, você consegue lembrar quais são as piores lesões que você encontrou? Qual a pior lesão que você teve que tratar? Você consegue falar, olha, essa lesão aqui para mim foi a pior lesão que eu tive que tratar. Consegue lembrar, assim, uma ou duas lesões? Sim, até para complementar, acho que eu deixei uma parte da tua pergunta anterior de fora, né, de como eu entrei na seleção. Eu me dei conta disso agora. Na verdade, foi um convite que eu tive do Felipe Tadiello, que é um coordenador da fisioterapia da seleção brasileira. E com a seleção brasileira eu estou desde 2018. Comecei com a questão das categorias de base até o momento que eu fui integrado para a equipe principal da seleção. Foi ali já na época da pandemia, eles já tinham me avisado que eu ia ser integrado junto à seleção principal. E aí, como estava nessa questão de não poder viajar dois fisioterapeutas, tinha uma série de questões relacionadas à pandemia, eu comecei a trabalhar de fato, assim, botando a mão na massa mesmo com os atletas, na Copa América, que teve lá em Recife, no período preparatório em São Paulo, que foi em 2022, que eu integrei de fato, mesmo assim, a seleção adulta. Em relação às lesões que me perguntou, tiveram várias lesões, na verdade, que foram bem, bem marcantes para mim. Vou puxar, então, essa questão do basquete, né, que é o que a gente está conversando aqui. Acho que as principais lesões que eu tive, que foram, assim, impactantes mesmo, foram no Caxias do Sul Basquete, a lesão do Wesley Senna, quando ele estava jogando contra o Franca, em Caxias do Sul, e ele teve uma fratura de úmero na quadra, não pelo fato de ter sido difícil de tratar, mas pelo impacto que causou no momento, entende? A gente estava jogando contra o Franca, que era, como sempre tem sido, o Franca favorito ao título e ser campeão do NBB. Nós estávamos com o ginásio consideravelmente cheio, muito por conta que o time do Franca propicia isso, né? Tem muita gente assistindo pela qualidade dos jogadores que se tem na equipe. E era jogo televisionado, e foi um lance assim, a gente pode dizer que foi um lance feio de ver, de ele caindo por cima do braço, tendo a fratura, e a televisão mostrando aquilo ali, e a gente tendo que fazer o socorro rápido na quadra com ele, tentando deixar ele o mais tranquilo possível, né, apesar da situação. E acho que esse foi dentro do basquete, o Caxias do Sul foi o que mais impactou mesmo, assim. E em relação à seleção, acho que eu posso citar aqui a lesão do Raul no Mundial, que ele fez o período de preparatório com a gente. Ele tinha chego na época com uma lesão na panturrilha para o Mundial
esse último que teve em Jacarta. E no primeiro jogo, no início do segundo tempo do primeiro jogo no Mundial, ele faz aquele movimento de cross e acaba tendo a fatalidade, né, de ter uma lesão grave no joelho que deixou ele afastado do esporte por muito tempo. Fábio, falando também de lesão, né, teve um jogador que chegou na seleção para esse pré-olímpico, o Iago, com lesão, né, e ele jogou agora contra Montenegro e foi importante em alguns lances, né, com o Caboclo e tal. Como é que foi esse período, assim, se você puder resumir como é que foi esse período dele chegar na seleção, dele se recuperar, dele pegar a confiança e ajudar a equipe também a vencer Montenegro agora nessa estreia do pré-olímpico? Uhum. Em relação a essa questão do Iago, de novo, vou dar uns passos atrás, assim, tá? Para contextualizar um pouco melhor a situação. Na seleção, logo que está liberada a lista de convocados, antes mesmo de ser divulgada na mídia, eu entro em contato com os atletas, cabe a mim, isso é uma incumbência minha como fisioterapeuta da seleção, entrar em contato com os atletas e montar um relatório para o Departamento de Saúde e Performance da CBB. Então eu converso com cada um dos atletas para ver quais são as condições de saúde, quais são as condições físicas dos atletas, relato isso tudo e envio para o Dr. Carlos Andreoli, que é o nosso chefe lá no Departamento de Saúde e Performance. E eu fiz essa abordagem com os atletas, estava tudo ok, faltava, acho que foi uma semana, mais ou menos, em torno disso, uma semana antes de a gente apresentar na janela lá em Blumenau, o Andreoli mandou uma mensagem dizendo que o Iago tinha se machucado, mostrou os exames e tal, ele teve uma lesão importante na panturrilha, foi uma lesão de grau 2 para 3, inclusive foi classificada, e é interessante porque a maior parte das pessoas pensou assim, tá cortado, não vai ter como. E o Andreoli, com a equipe dele em São Paulo, tanto que o Iago não foi para Blumenau junto com a gente, ele ficou em São Paulo tratando, por questões de ter mais recursos de tratamento lá, e eles agilizaram muito o processo dele, e a gente continuou esse trabalho com ele quando a gente viajou então para a Croácia, para a Eslovênia, fazendo essa gira que a gente fez na Europa antes de vir para o Olímpico. Inclusive ele continua fazendo alguns trabalhos com a fisioterapia e com a preparação física para se manter bem, e nos pegou de surpresa, na verdade, né? E sempre existia dúvida, o Iago vai ou não vai? Vai ter condições de jogar ou não vai ter de jogar? E tanto lá em São Paulo, a equipe lá que o Andreoli colocou para o tratamento e a gente aqui na seleção, porque eu digo a gente, tá eu, o Andreoli, o Bruno Seco, o Bruno Nicolassi, o PH, o Paulo Henrique, que é o massoterapeuta, todo mundo ficou muito voltado para essa questão do Iago, para poder colocar ele na quadra no pré-olímpico. E acho que foi o trabalho de todo mundo que ajudou muito nessa questão, além da determinação que o Iago tem. O Iago é um cara que ele é impressionante porque ele tem uma capacidade de regeneração e de passar por lesões muito rápido, assim. Ele responde bem aos tratamentos. Além do fato de ser um atleta excepcional. Ele é muito profissional, ele é determinado, ele é dedicado e ele respeita todos os processos que são feitos com ele. Então isso foi assim, foi uma série de fatores que a gente pode dizer que colocou o Iago nesse primeiro jogo do pré-olímpico. E falando ainda sobre questão de lesão, questão de tentar entender a lesão do jogador, que às vezes não acontece na seleção, acontece no clube, né? Nesses momentos assim, que o Brasil vai enfrentar um amistoso ou um pré-olímpico, o técnico é o Petrovic, então você fica ali no banco e tal. Como é que funciona isso? Tipo, o Petrovic chega para você, conversa, ou então chega para o grupo de médicos, né, fisioterapeuta, massagista. Essa conversa, ele, olha, dá certo o Iago entrar, como é que é detalhado todo esse processo para um jogo, a gente está falando do Iago, né, mas estou falando assim de todos os jogadores, né?
como é que tem alguma reunião, como é que é detalhado tudo isso para que o jogador entre pelo menos alguns minutos em quadra? É muito fácil trabalhar com o Petrovic. Na verdade, é a minha primeira experiência com ele. Até então eu pegava com o Gustavo e são características diferentes, são características, e o que eu vejo do Petrovic hoje, não desmerecendo o trabalho do Gustavo, que eu acho um excelente treinador e sempre tive uma relação muito, ainda tenho uma relação muito boa com ele. O Petrovic é muito simples nas suas abordagens com a gente, ele conversa muito com todo mundo do staff, tanto com os auxiliares, que é normal de todos os técnicos, mas ele chega muito a conversar muito com o Andreoli, principalmente, com o Bruno, comigo, sempre querendo saber quais são as condições do atleta, que eu acho que faz parte de praticamente todos os técnicos, e assim funciona, ele vem direto, na verdade não é necessário uma reunião oficial, vamos colocar assim, para passar informações. E a gente passa as informações muito para a comissão técnica toda, na verdade, né, da seleção, independente de seja o Petrovic, seja o Gustavo, seja quem for o técnico, sempre vai funcionar desse modo, porque a gente está numa condição de estar trabalhando em prol do país, todos voltados com o mesmo objetivo, fazer com que a gente tenha êxito nas nossas ações para que os atletas estejam bem, para fazer as ações dele, fazer com que a gente possa representar o Brasil em qualquer torneio, em qualquer competição que seja que a gente esteja participando. Rafael, o basquete é um esporte de alto impacto, né? Então tem muito pulo, tem muita arrancada, tem muita mudança de direção. Como é que funciona a prevenção, né, de uma lesão, né? Porque o atleta sempre vai ter que usar principalmente, né, as pernas. Então, como é que funciona essa prevenção do atleta correr, do atleta mudar de direção bruscamente, né? Você falou um exemplo, né, de lesão no braço, né? Mas eu acredito, eu posso estar errado, você pode até me corrigir, que a maioria das lesões é nas pernas, né? No joelho, tendão. Então, como é que funciona toda essa preparação? Então, atualmente o que a gente tem visto é muita lesão de membro inferior realmente pela intensidade do jogo. A gente não tem como comparar o basquete que acontece hoje com o basquete que acontece, por exemplo, agora eu vou chutar o balde, né? Com o basquete que acontecia na década de 80, por exemplo. Nem na década de 90, vamos colocar assim. Porque ele vem mudando gradativamente, não nem gradativamente, assim, foi um estouro, vamos colocar assim, a intensidade com que está sendo aplicada hoje na maioria dos esportes, né? O basquete não deixa de ser diferente. E justamente por isso tem muita exigência dos atletas. Para trabalhar com prevenção, a gente tem que pensar no seguinte: existem várias formas de se fazer prevenção com os atletas. Eu gosto muito sempre de estar trabalhando com a preparação física, e é isso que a gente faz no Caxias Basquete, e pelo que eu conheço, principalmente do NBB, a maioria dos clubes funcionam do mesmo modo, e na seleção também não deixa de ser diferente. Os fisioterapeutas da seleção geralmente estão pendurados no preparador físico para conseguir fazer um trabalho de equipe mesmo com os atletas, buscando a questão da prevenção. As diferenças são o seguinte: quando eu estou no clube, eu tenho um prazo muito maior, um lastro maior de prazo para poder trabalhar com a prevenção com os atletas, implementar exercícios que realmente a gente vai fazer com que mude muita coisa no padrão de movimento que eles têm, na capacidade físicas que eles vão apresentando, diferente da seleção. Porque na seleção, a gente tem uma situação que o atleta vem de todo lugar do mundo, com métodos de treinamento diferentes, com lastros de treinamento perfeitamente muito diferentes, e alguns, inclusive, sem lastro de treinamento, que faz com que tenha uma condição não homogênea no grupo. É um grupo muito heterogêneo em relação a essas valências físicas que a gente tem que trabalhar diariamente. Então, nesse sentido, a gente tem alguns exercícios e algumas estratégias já mapeadas que cabem a esse grupo, esse grupo que é tão heterogêneo, mas que vai ter um resultado, mesmo que pequeno, para os atletas. O importante na seleção, acho que é muito mais educar cada vez mais os atletas
da necessidade de trabalhar com a prevenção para que quando eles saem da seleção eles mantenham os exercícios, mantenham as estratégias, as dinâmicas que a gente apresenta para eles na seleção. Inclusive, buscando aos profissionais que estão na seleção subsídio, auxílio para manter isso quando saem da seleção, para que cheguem cada vez melhor para nós, inclusive, na seleção. E falando um pouco ainda desse assunto, mas queria levar um pouco para o final da carreira, tipo, pós-carreira, no caso. Você está falando aí não só da seleção, mas também dos clubes, né? Mas, por exemplo, quando um atleta de alto nível, vamos botar aí o Caboclo, Iago, todos que estão na seleção são de alto nível, mas desses nomes mais famosos, quando ele se aposenta, assim, chega com 60 anos, 70 anos, o quão importante é a fisioterapia que ele fez lá atrás para que ele não tenha problema no futuro. Não tenha um problema no joelho, não tenha problema no tendão. Claro que pode acontecer, mas o quão importante é esse tratamento hoje para que no futuro não tenha esse problema. Exato, falou bem. Na verdade, assim, não tem como impedir que isso aconteça. Né? O envelhecimento faz parte da nossa vida, o desgaste dos tecidos, dos ossos, das articulações, da cartilagem, isso é inevitável, por exemplo. A gente sempre vai ter pelo menos um grau de desgaste do nosso corpo, vamos colocar assim. A gente sabe que o atleta de alto rendimento sofre e ele tem uma capacidade, uma probabilidade muito grande de ter essas situações que vão diminuir a capacidade física deles muito maior do que alguém que não está fazendo uma atividade física com tanta intensidade, principalmente, como eu falei antes, com a intensidade que se tem hoje dentro do esporte. Isso é para qualquer modalidade. A importância, se a gente for pensar na fisioterapia, é justamente isso, e principalmente levar adiante essa questão do que a gente trabalha hoje na prevenção. Eu já cheguei a trabalhar num clube, e não que eu trabalhasse num clube, na verdade eu tinha uma parceria num clube de Caxias do Sul, um clube grande que tem um monte de modalidade esportiva, que eu propus uma vez trabalhar com prevenção, onde eles me disseram, mas aí tu não vai querer tratar os atletas, então eu vou estar te pagando para te não trabalhar. Essa é a visão ainda hoje de alguns lugares. Embora a prevenção está cada vez mais latente dentro das equipes, principalmente de equipes esportivas de alto rendimento, de pega aí o pessoal as ligas do mundo todo e as seleções, enfim, isso está muito claro da necessidade. Os atletas acabam aderindo com mais facilidade nisso tudo, até mesmo para, como tu falou antes, de ter uma velhice saudável lá na frente, para poder continuar tendo um pouco de atividade. Eu sempre brinco até mesmo com meus pacientes, mas principalmente com os atletas, tu não vai querer estar com o teu joelho todo ralado e não conseguir passear no parque com teus netos lá na frente, né? Acho que a melhor forma de fazer isso é dar essa espetada nas pessoas quando eles começam a se dar conta de, eu vou ter limitações, não vou ter o prazer de estar com meus netos, com meus filhos, enfim, podendo passear num parque, brincando com eles. Justamente por isso. E a fisioterapia tem essa capacidade muito forte, na verdade. E ter que não sofrer em tratamento depois da sua carreira, sabe? Acho que essa é a melhor forma de exemplificar o modo como a fisioterapia pode ajudar os atletas no pós-carreira. Rafa, e também falando um pouco assim, o que a fisioterapia caminha junto, né? A fisioterapia caminha junto com a nutrição, né? Com todos aqueles, né? O atleta ele não pode fazer fisioterapia e se alimentar mal, porque vai ter uma descompensação ali, né? Como é importante essa alimentação, o sono também, né? Quanto é importante, e o mental principalmente, a gente fala muito de mental, né? Qual a importância de todos esses elementos no atleta para que ele consiga até prevenir lesões no dia a dia do esporte? Cada vez mais a gente tem uma série de informações, principalmente de artigos e as pesquisas que acontecem mostrando a necessidade do atleta de dormir bem, comer bem, ter um bom sistema de treinamento. E cada vez eu vejo as pessoas falando mais de coisas, por exemplo, do sistema atuante e não vou dar um exemplo assim, do joelho atuante. O cara tem um problema de joelho.
não é que eu não dê bola pro joelho do cara, mas eu preciso que todo o sistema corporal dele, todo o ser humano funcione bem. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter uma boa capacidade física, obviamente, mas eu tenho que ter essa questão mental. Se for trazer para o mundo esportivo, se for trazer para o esporte, cada vez mais a gente vê essa questão mental batendo forte nos atletas e mudando resultados de atletas, inclusive. Então, essa questão mental é importantíssima. A parte do sono, do descanso, do repouso, a recuperação já acontece por aí, na verdade. O que tem de melhor vai ser de recuperação, vai ser essa questão do sono, tem se demonstrado cada vez mais um fator importantíssimo para que o atleta consiga manter a alta performance. A parte nutricional vem junto, então hoje em dia não tem mais atleta de alto rendimento que ele não tiver inserido nessas esferas todas. A gente vai ter déficits com os atletas caso não seja cumprido algumas etapas. E aí a escolha que tem que ser feita, né? Eu quero ser um atleta de alto rendimento, quero ser um expoente, quero ser uma referência. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para aderir às outras. Isso acontece na vida de todo mundo, né? Qualquer profissão vai ter isso, vai ter escolhas que vão fazer com que você abandone e abra mão de algumas coisas para abraçar outras. E falando um pouco ainda do mental, você falou um pouco, frisou bastante o mental, você consegue lembrar de algum caso, de algum atleta que você conseguiu reverter consideravelmente a lesão dele, trabalhando o mental dele? Chegou com uma lesão, você começou a trabalhar esse mental dele, e ele teve uma recuperação mais rápida por conta disso? Você consegue algum caso assim, ou consegue lembrar de algum? Talvez não necessariamente uma recuperação mais rápida. Talvez uma recuperação mais leve, eu poderia dizer. Isso acontece todo dia. Principalmente na fisioterapia, a gente tem muito contato com pacientes ou com atletas. A gente, da área da saúde, somos os profissionais que mais tempo fica com o atleta. E isso cria uma conexão. Então, quando a gente consegue deixar o ambiente leve, a gente consegue ter uma adesão muito maior do atleta e faz com que ele fique mais tranquilo. Talvez essa seja a principal questão, vamos botar assim, mental da fisioterapia. Mas assim, o mental mesmo, quem vai fazer com que mude vai ser psicólogos, treinadores mentais que trabalham com atletas, que a gente vê cada dia crescendo bastante esse braço, né, dentro do esporte e a necessidade disso acontecer. Mas como eu te falei, não que tenha feito com que o meu tratamento tenha sido mais rápido, mas talvez mais leve, com mais satisfação do atleta. Falando um pouco ainda do impacto, né, de um atleta, uma das partes do corpo que mais se utiliza no basquete, que tem aquela pressão, é o joelho. E muito conhecido, né, que muitos jogadores de futebol, trazendo para outro esporte, acabavam as carreiras por conta do joelho. E no basquete se usa muito, né, o pulo, a arrancada. O maior vilão ainda do jogador de basquete continua sendo o joelho, ou tem outra parte do corpo que também é mais suscetível à lesão? Eu acho que isso depende muito dos métodos de treinamento dos locais onde eles trabalham. Vou te dar um exemplo, a gente tentou, num período dentro do NBB, fazer um levantamento de lesões, justamente os fisioterapeutas estão fazendo isso, tínhamos algumas reuniões para isso, para tentar organizar tudo, e a gente chegou no consenso de que ia ser muito difícil fazer. Por exemplo, tem clubes onde o modo de treinamento que é implementado, tanto na preparação física como no treino de quadra, principalmente, joga o atleta para uma condição de mais demanda de tendões pelo modo como é trabalhado, em relação a folgas, em relação ao tempo de treino, ao volume de treino, à intensidade de treino, muitas vezes colocando volume e intensidade no mesmo treino, fazendo com que o atleta sofra demais. Isso vai ter uma repercussão, por exemplo, em tendões, por exemplo.
Outros não, outros são por questões de entorse de tornozelo, que era o grande vilão, era o maior exponencial de lesões, e ainda muitos artigos apontam isso dentro do basquete como a lesão o entorse de tornozelo sendo a lesão mais comum do basquete. E aí, como eu falava na reunião, eu falo aqui para vocês, se fosse pensar em alguns clubes onde a demanda é muito grande na questão de volume e intensidade, a gente mudava essa métrica, porque tinha poucos casos até de entorse de tornozelo para a quantidade de lesões tendíneas, por exemplo, que o atleta tinha. Não necessariamente uma ruptura, mas entrar numa condição de tendinites, tendinoses, essas coisas, fazendo com que o atleta saísse de treino muitas vezes. Então, não existe, acho, uma questão tão específica, assim, é o joelho do atleta. Como eu falei antes, a gente precisa, para o joelho funcionar, a gente precisa ter uma boa capacidade no pé e no tornozelo, de trabalho, né? E uma boa condição de trabalho do quadril, e eu gosto de extrapolar para a lombar do atleta também, para ter todo esse sistema bem organizado, fazendo com que todo mundo consiga trabalhar do modo que tem que trabalhar. Lombar, quadril, joelho, tornozelo, pé. Aí sim a gente vai ter uma boa ação. Por isso a gente tem que pensar na questão de prevenção que a gente debateu anteriormente, nessas questões. E não pensar assim, tenho que fazer alguma coisa para melhorar a capacidade do atleta, porque o joelho é uma coisa que trabalha muito, e o joelho é o que eu quero prevenir de lesão no meu atleta. Não, eu tenho que prevenir o meu atleta como um todo, dando suporte a todas as cadeias que funcionam nesse sentido, cadeias musculares, cadeias articulares, cadeias faciais. Aí sim eu vou estar sendo efetivo com o meu atleta. E você foi falando aí, eu fui me lembrando de algumas lesões, né? Teve uma lesão do Kevin Durant, que foi uma lesão, eu não lembro se foi no tendão, se foi no, acho que foi no calcanhar de Aquiles. Tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles, ele teve né? uma ruptura de tendão de Aquiles. E dizem que essa lesão é uma lesão que quando o atleta tem, é uma lesão que ele não volta mais em alto nível. Ele voltou em determinado alto nível, mas teve uma leve caída, talvez também por conta da idade, enfim. E também teve uma lesão, passando para o futebol, do Neymar no joelho, né, que foi uma lesão no ligamento cruzado. Já ouvi muito falar que essa lesão do Kevin Durant é uma lesão que acabava a carreira, né, nesse sentido. Hoje, se um atleta tem uma lesão dessa, o quão é importante tratar, claro, para voltar, mas o nível dele cai também, ou como é que funciona tudo isso? A gente sempre vai apontar que vai ter algum déficit, sim. Não é mais o mesmo tendão. Não é o tendão de nascença que veio com ele. Assim, ele teve que ser reparado. Então, a chance de ter algum déficit, não estou falando só do tendão de Aquiles, como a gente citou, mas qualquer lesão mais grave, principalmente quando precisa de um procedimento cirúrgico, ela tende a ter um déficit, sim. Mas não quer dizer que o atleta vai perder performance e não vai mais poder atuar. Tanto que a gente tem assim, vários protocolos, várias informações a respeito das lesões hoje para conseguir pegar o atleta de alto rendimento e colocar ele de volta no alto rendimento, tendo as suas ações praticamente iguais a quando ele saiu. Então é importantíssimo, obviamente, tratar esse atleta e preparar ele da melhor forma possível sempre para que ele volte ao alto rendimento muito próximo à capacidade que ele tinha anteriormente. Rafael, também antes das partidas, antes, né, não só das partidas de basquete, mas antes até de fazer algum exercício físico, sempre apontam para a gente fazer alongamento, né? Tem que fazer alongamento, tem que fazer isso, todas as partes do corpo. O quão é importante esse alongamento, porque geralmente quando a gente faz algum exercício, geralmente não, certo, a gente sempre vai estar parado e vai fazer o exercício. Então, do ponto zero até o exercício tem um alongamento no meio. Quão é importante essa questão do alongamento para um atleta ou para uma pessoa normal assim? Mas falando de um atleta, quão é importante esse exercício de alongamento?
Assim, eu acho que todo exercício é bem-vindo, independente se é alongamento, se é exercício de força, ele sempre tem que ser bem-vindo e cada um vai ter sua especificidade, obviamente. Se vocês, o pessoal que está nos assistindo aqui começar a acompanhar vamos botar assim, os bastidores do início de uma partida, por exemplo, fica mais fácil do que ver de um treino, mas os treinos também acontecem, acontece muito mais isso do que numa partida até. A gente trabalha hoje em dia muito com a questão de mobilidade articular, exercícios de flexibilidade tecidual dos atletas, principalmente de tecido conjuntivo, tecido que é como uma membrana que tem dentro do nosso corpo, que engloba tudo que a gente tem, tanto a parte muscular como de órgãos e tudo mais. E é o que a gente tem trabalhado cada vez mais, não necessariamente o alongamento em si, porque já se tem uma série de evidências que mostram a necessidade do atleta de ter uma boa mobilidade articular antes mesmo de ter uma questão de alongamento, como se falava antigamente, o cara está com um encurtamento expressivo que está fazendo com que tire a capacidade de fazer determinado movimento. Não, se a gente trabalhar com mobilidade e principalmente com flexibilidade, que é uma coisa muito mais dinâmica do que a coisa estática do alongamento, a gente vai ter benefícios melhores para os atletas. Então, isso é mandatório praticamente em todas as equipes que eu conheço, pelo menos, tanto com os preparadores físicos como com os fisioterapeutas das equipes. Sempre é trabalhado muito disso. Muito mais mobilidade articular e flexibilidade do que o alongamento propriamente dito. E falando um pouco da questão do movimento, já vou falar um pouco do movimento zero. Porque o armador pega a bola, ele arma o jogo, né? E vamos supor que o armador, vamos falar do Iago, do exemplo do Iago. Ele pega a bola ali, mais ou menos um pouco da frente da quadra, e ele vai fazer aquela infiltração para fazer a cesta. Quais músculos é trabalhado nesse momento? Assim, não todos, mas no sentido assim, quais são os principais de impacto para que ele consiga driblar, consiga fazer aquela infiltração e pontuar e cair? Qual, qual é a intensidade de tudo isso? Você consegue tentar resumir isso? Vai ser difícil, né? Vamos lá. Quantos dias a gente tem de entrevista e aula aqui mesmo? Então, vou tentar resumir assim. Como colocar essa questão da explosão que o Iago tem, né? Para fazer essa ação que tu acabou de relatar. Tem que pensar muito no que a gente chama de sistema complexo propulsor do membro inferior. Que vai abranger o quê? Glúteo, quadríceps, que é o músculo interior da coxa, e panturrilha, que são é o grupo, na verdade, é a cadeia propulsora para fazer essa questão da corrida em explosão, o salto, e quando a gente pensar na queda desse salto, que seria a aterrissagem, a gente tem alguns outros grupos musculares que ajudam muito, principalmente que são os posteriores da coxa. Então, esses são os principais músculos sendo trabalhados para ter uma boa condição. Óbvio que tem que se pensar em toda a musculatura, né? Como eu falei antes, é um sistema todo trabalhando e não um músculo trabalhando. A gente já tem essa concepção de trabalho principalmente quem trabalha com movimento humano, há muito tempo desse modo. Então, não tem como pensar de modo tão isolado mais. A gente tem que pensar de modo conjugado todas as cadeias que são funcionantes para determinado movimento acontecer com eficácia. Com métricas de equilíbrio de força, principalmente, de capacidade articular, a amplitude que a articulação tem, se ela propicia realmente que o músculo tenha aquela capacidade de contração para fazer um movimento ótimo relacionado à força que está sendo empregada. Então isso tudo é que tem que se pensar, não necessariamente em um músculo que tem que ser trabalhado. E também brincando um pouco com isso, né, de saber como é que essa dinâmica toda, trazendo dois opostos, né? Vamos trazer um Felício, que é um gigante, um enorme, para um Marcelinho ou Iago. É uma diferença muito grande de biotipo. Um é maior na altura, maior no peso, enfim, tudo é diferente. Como é que a gente sabe que vamos botar um pulo. O Felício dar um pulo e cravar, ele vai ter que aterrissar assim como o Iago. Mas
no momento de análise, vocês vão analisar assim como fisioterapeuta. Qual é a prevenção? Existe prevenções diferentes para cada pulo ou é trabalhado da mesma forma os dois? No sentido assim de prevenir lesão, de prevenir, de Então, melhorar o movimento e tal. na verdade, tocou num ponto que é o que eu sempre falo, principalmente dentro das equipes. A gente tem demandas diferentes para biotipos e atletas diferentes. O ideal, obviamente, seria fazer o quê? Trabalhar individual. Só que, por vezes, a gente não consegue fazer isso nem em clube. Entende? Na seleção, a gente tem menos tempo ainda para isso. Como eu te falei, a gente pega o atleta que vem de tudo que é lugar do mundo, com sistemas de treinamentos diferentes, com sistemas de recuperação, de fisioterapia, de treinamento, tudo muito diferente do que acontece entre eles. Então a gente tem um grupo muito heterogêneo. O que a gente faz? Vou te dar um exemplo da seleção. A gente tem, vamos colocar assim, um norte, né, uma linha de trabalho com alguns exercícios já especificados para a necessidade dos atletas, de cada um dos atletas, e praticamente individual. Além disso, nessas abordagens que a gente faz, que eu te disse lá no início, antes de ser liberado para a mídia, os atletas que são convocados, a gente já tem noção de quem são, a gente, pelo mapeamento que a gente faz, a gente já tem mais ou menos a necessidade que eles têm conforme que eles relatam para a gente já vai direto no atleta. E quando eles chegam na seleção, a gente vai lá e conversa com eles. Vamos ver como é que está essa situação, assim, assim, assim. A partir dali, a gente implementa ou não, dependendo da necessidade, alguns exercícios extras para os atletas justamente para melhorar essas questões. Então, óbvio, se a gente for pegar assim, ó, como tu falou, o Iago, o Marcelinho, que tem um biotipo e uma capacidade de agilidade diferente do Felício, a gente tem situações diferentes para se trabalhar. Então a gente vai mais na especificidade. Eu sei que o Felício não vai ter aquela explosão, por exemplo, que o Iago tem quando chegar perto do garrafão para romper a defesa do time oponente. Então, eu não preciso colocar coisas, por exemplo, que eu proponho para o Iago, por exemplo, para que o Felício faça. Eu tenho que buscar a necessidade dele, como ele vai aterrissar, sabendo que ele tem uma estatura muito maior, um peso maior e uma demanda diferente dos meus armadores, por exemplo. E vice-versa. Então é assim que é o modo que tem que se pensar de ser trabalhado e entender a necessidade direta de cada atleta. Rafa, a gente já está chegando no final, né? Estou indo para a minha última pergunta. E falando um pouco ainda da fisioterapia, né? Hoje na NBA tem alguns nomes do Brasil na NBA, tem o Felipe Nandes, né? Que não necessariamente é um fisioterapeuta, mas trabalha com mental. Tem alguns fisioterapeutas médicos já galgando esse espaço na NBA e em outras ligas do mundo. Como é que você vê a fisioterapia hoje, a fisioterapia esportiva no Brasil? Você acha que é um espaço que está crescendo, é um espaço que muitos fisioterapeutas estão chegando nas seleções, não só de basquete, mas seleções de canoagem, como você falou? Como é que está sendo como é que o público brasileiro e até os profissionais brasileiros do fisioterapeuta estão evoluindo nesse sentido? Teve um crescimento muito grande em alguns anos já. A fisioterapia brasileira sempre foi considerada uma das melhores do mundo. Mas por que está falando isso, Rafa? Basta ver o que acontece com os atletas. Muitos atletas chamam fisioterapeutas brasileiros para trabalhar. E se a gente for pensar assim, vamos pegar o futebol, que é muito mais claro, muito mais fácil de enxergar essas coisas. O atleta brasileiro que está morando, está jogando fora do país, leva o seu fisioterapeuta para trabalhar com eles no país que eles estão, ou voltam para o Brasil para tratar com os fisioterapeutas brasileiros, pela qualidade que você tem. Inclusive, nós estávamos discutindo isso hoje, Thales, antes de a gente começar a nossa conversa aqui contigo. Eu estava falando com o pessoal da CT aqui, estava eu, outro fisioterapeuta, o Bruno Seco, o Bruno Nicolás, que é o preparador físico, da qualidade dos profissionais que a gente tem dentro do esporte no Brasil. Não digo não só da fisioterapia, mas que trabalham diretamente com os atletas, assim, como preparadores físicos e fisioterapeutas. O crescimento foi muito grande dentro da fisioterapia esportiva, principalmente depois da Rio 16. Ali,
todo mundo começou a ter um outro olhar para a fisioterapia esportiva no Brasil. Tanto que cresceu o número de pessoas interessadas em entrar na fisioterapia esportiva. As pessoas que eu digo são os fisioterapeutas ou os alunos que estavam na graduação, começaram a se interessar pela questão do esporte de um modo diferente, começaram a ver de um modo diferente, e o crescimento foi muito grande, tanto no número de profissionais, como na questão de qualidade. E a outra coisa que fez com que crescesse muito, desse muita qualidade para a fisioterapia esportiva, foi essa questão de ter informação muito rápida e muito fácil, como se tem hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo do início da nossa conversa. Lá, quando eu estava na faculdade, não existia artigo científico praticamente. Eu não tinha acesso a isso, era muito difícil conseguir um acesso para poder ler um bom artigo. Era na questão de livro mesmo, direto. Se eu pensar hoje em pegar um livro na biblioteca para ler, os alunos não vão saber nem do que eu estou falando. Se tiver aluno da fisioterapia aqui assistindo, eles não vão nem saber do que eu estou falando. Então é muito mais fácil você ter informação hoje em dia, até mesmo no Instagram, a gente consegue algumas informações que são interessantes. Então mudou muito, a dinâmica do mundo mudou e a dinâmica de todas as profissões, na verdade, mas aqui que a gente está falando da fisioterapia esportiva mudou muito também. Muitos conceitos foram caindo, muitos conceitos foram renovados, vamos colocar assim, e cada vez mais a gente tem informação de como manejar as situações, tanto de prevenção como de lesões dos atletas. E isso fez com que crescesse muito a procura pelo fisioterapeuta esportivo. Rafael, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo tempo, né, durante esse pré-olímpico. Te agradeço sim, por todas essas informações, falando de hoje, falando do passado também, mas falando principalmente de hoje da seleção brasileira, que luta para a vaga nas Olimpíadas. E você com certeza é um dos pilares dessa seleção, né, ali por trás, né, não entra em quadro, mas de alguma forma entra. Então, antes de encerrar a gravação, se você tiver alguma consideração final para falar, já te agradeço, obrigado pelo espaço, antes de terminar aqui a gravação. Sinta-se à vontade. Eu quero só agradecer, na verdade, o convite que foi feito. Foi difícil a gente encontrar um horário e uma data, né, mas conseguimos. E pode sempre contar comigo para qualquer situação, quando precisar eu estou à disposição. Sou um cara muito aberto, tanto que as pessoas se impressionam às vezes quando começam a conversar comigo, até mesmo por rede social. Eu estou sempre à disposição, podem me acionar lá sem problema nenhum, que eu vou estar sempre disposto a ajudar todo mundo. Muito obrigado pela possibilidade de conversar com o pessoal.